Então vamos começar a nossa live. Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui o treinador Cauê Andrade e hoje eu vou ter a ilustre presença do treinador Michelangelo, que mora na Itália. E nós andamos conversando e falando algumas ideias bem legais e chegamos a um ponto bem interessante, que é fazer essa conexão Brasil-Itália. Por quê? Ou melhor, Brasil-Europa, né? Porque ele também ele conhece outros profissionais de outros lugares e tudo mais. E essa conexão entre o Brasil e a Itália, o Brasil e a Europa, é bem interessante, porque o que acontece? Às vezes a gente acha que só no Brasil é que não dá certo para personal trainer. Mas não. Vocês vão ver que é bem diferente a história dos profissionais da nossa área no Brasil e fora. É bem diferente. E ele vai trazer umas histórias e vamos falar sobre estratégias, que é o tema, né, da nossa live. Estratégias de como ser um personal trainer em qualquer lugar do mundo. Para quem não me conhece, eu sou o treinador Cauê, moro aqui em São Paulo, tenho 38 anos, tenho algumas certificações como essa que vocês podem ver, da CFSC Level 1, do McGill também, 3 e 4, FMS, BPRO, entre outras, muito boas, pelo menos do meu ponto de vista, né? Tem muitos profissionais que acabam deixando de lado alguns cursos e não entrando neles, porque acham que só a musculação é o certo, ou só o funcional é o certo, e isso é muito ruim, porque o treinamento físico, pelo menos do meu ponto de vista, ele é uma plataforma. E nessa plataforma a gente vai pegar um pouquinho de cada informação do treinamento para entregar para as pessoas. É assim que eu enxergo, respondendo os 5 Ws, né? Que nem, por exemplo, eu postei essa semana, que uma pessoa saber sobre todos os exercícios do mundo, ter uma biblioteca de exercícios, não transforma ela em um bom treinador. Porque ela tem que saber como usar, quando usar, o porquê usar. Tá? Então, vamos começar a nossa live, que são 60 minutos, e eu vou convidar aqui o treinador Michelangelo. E aí, mestre, manda um sinal de vida aí para mim. Manda um convite. Fala Ramon, beleza, brother? Pô, perdão. Michelangelo vai entrar aí. Estou aguardando aqui a conexão com ele. Aê, tá vivo? Tô vivo. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite aí para todo mundo. Espera que eu vou dar uma ajeitada aqui no tripé aqui. Ok. Beleza. Todo Abaixa mundo ele tá um ouvindo bem aí? mais. Abaixa um pouquinho mais, para ficar mais o seu rosto. Aí. Beleza. Tá. Essa cara de sono aqui, né? Que aqui é 1h da manhã. bem tarde. Mas, cara, vamos lá, né? Vamos lá, né? Bom, fico feliz que as nossas ideias bateram e... Então, assim, puta, muito obrigado por você ter aparecido aí na live e as nossas ideias ter rendido esse fruto aqui que a gente vai começar a falar agora. Bom, primeiramente, cara, acho que tem gente que está aqui que não sabe quem é você, né? Então, o espaço está aberto aí e responde aí para todo mundo. Quem é você?
Eu queria pedir desculpa essa cara de sono, mas eu estou acordado desde as 7 da manhã, né? Aqui no horário da Itália. Então não parei de trabalhar, então tem essa cara aí. Tô tomando um café, ó, em Somos homenagem dois. Somos dois. para aguentar. Bom, eu sou Michelangelo de Oliveira, sou ítalo-brasileiro, moro aqui na Itália já há 8 anos, né? E comecei a minha formação em educação física, né, na faculdade do IPA. Terminei ela em 2004 e comecei a trabalhar na área da educação física em 1999. Nossa, dinossauro. O cara vai ficando velho. E aí Um ano, não, você começou a trabalhar um ano depois que realmente organizou o CREF de verdade, né? E ainda era bacharel e licenciado tudo junto ainda quando eu me formei, né? Depois eu acredito que se dividiu e tudo. E fui trabalhando na área, fui fazendo vários cursos, né? Fiz pós-graduação em administração e marketing. Foi aonde eu comecei a pensar um pouquinho diferente, né? Do fora do músculo, assim, para tentar entender o que era o business também, como é que a gente poderia se vender como professor de educação física. Aí conheci o Fábio Saba, que é um excelente professor da nossa área, que foi um dos pioneiros assim, a pensar nessa parte do business. E, cara, aí conheci a PNL, né? E foi uma das ferramentas que eu gostei muito, assim, fui fazer vários cursos, fiz practitioner, fiz coaching, né, para tentar entender. Isso, vamos dizer, em 2010, né? Eu fiz isso. Então você já tinha duas formações. Formação em educação física e formação em coach. Naquela época você era um coach. Então, quer dizer, eu era coordenador de uma academia aqui em Porto Alegre e como eu trabalhava com pessoas e teria que me organizar, né, para tentar entender essas pessoas, eu fui fazer cursos fora da área, né? Então eu fiz isso daí, fiz o curso de coaching para tentar entender como é que funcionava a cabeça dos professores, né, que trabalhavam comigo, Sim. E mais dos clientes, né? E Sim. fiz muitos outros cursos fora da área, né? Fiz curso de vendedor de carro para tentar entender o que é, como é que é vendedor vender um de carro. Eu fui participar, eu tive um cliente. É bom, é bom. Eu tinha um cliente que o cara. Ó, peraí, o cara tá falando ali que o som não tá bom. De repente, se vocês quiserem, eu tiro o fone. Ou não fica melhor. Se você aproximar o fone, acho que fica melhor. Ok. Acho que agora ficou melhor. E aí, Leandro, melhorou? Não, eu tiro o fone. É porque aqui de noite... Eu acho que o fone ficou melhor. Ok. E aí fui fazer um curso de vendedor de carro, que eu tinha um cliente que era vendedor da Volkswagen, e aí ele me explicou, né, como é que ele fazia. Valeu, obrigado. E ele me explicou como é que era para vender, né, um carro, né? Na verdade, tu não vende o carro, né? Tu vende uma emoção para as pessoas, né? Quando a pessoa vai comprar um carro, ela não está comprando um carro, ela está comprando uma emoção, né? Sim, então, sim. Então o cara compra um carro porque ele quer ser mais seguro, né? Se ele tem uma família, ele quer um carro mais forte para demonstrar que ele é mais forte, para ter velocidade, para ter liberdade. Tá, vamos lá. Ó, quem é você? Então você é um ítalo brasileiro. Eu nunca tinha ouvido falar esse termo. Eu nunca tinha associado, na verdade, esse termo ítalo brasileiro, né? É porque eu tenho duas cidadanias. Que legal, cara, muito legal. E vem cá, e como surgiu essa ideia de você sair do Brasil para ir trabalhar lá na Europa, cara? Essa ideia surgiu que eu tenho uma prima que mora há mais de 40 anos aqui. Primeiro, com quantos anos você foi? Com 31. Tá. Solteiro, sem filho nem nada? Sem nada. Fui,
vendi tudo que eu tinha, levei 2 malas e, cara, aí fui, entendeu? Fui ver a vida, assim, tentar entender, né? Que nem eu te falei, eu tinha toda essa bagagem de teoria, mas eu queria ver na prática, né? Como é que funcionava Sim. essas questões, assim, de, o cara estudou, mas não colocou na prática. E aí eu fui, cheguei aqui, essa Legal. minha prima, ela me convidou, né, para vir aqui e tal, fazer a cidadania. E aí eu arrisquei, vendi tudo que eu tinha em Porto Alegre, larguei emprego. E aí Tipo cheguei o aqui. Mike. É tipo o Mike. Olha o Tipo Mike o aí, Mike. ó. E aí cheguei aqui do nada, assim, entendeu? Fui, aí ela me ajudou, fez a minha cidadania, eu consegui. E aí fiz aquele processo que é de bater de porta em porta pedindo emprego, né? Mas a ideia surgiu como? De você sair daqui assim, vou pra lá porque eu sei que lá vou ficar rico. Como que foi? O surgimento da ideia, de assim, bum, deu um estalo, eu vou pra lá. Por quê? Não, porque essa minha prima, ela chegou e falou, o dia que tu quiser fazer a tua cidadania, eu te ajudo. Aí eu falei, beleza, então tá. Mas aí eu tava meio na dúvida, assim, e tal. Aí comecei a organizar os papéis, traduzir, passar no consulado italiano. Aí um dia enchi o saco de trabalhar na academia e tal, e falei, vou tocar a vida, né? Vou fazer alguma coisa diferente. Legal, cara, muito legal. E aí fui E assim, fazer tem que ter isso. muita coragem, né? Tem que ter muita coragem para chegar e falar assim, não, agora eu vou pegar tudo que eu tenho e que se dane, se jogou. Verdade, coragem mesmo, eu acho que, cara, eu tive no momento que eu tive que contar para os meus pais essa sensação, né, de ter que dizer assim, vou sair, vou ir morar num outro país e não tenho nada a perder, vou ir, se não der eu volto, né? E aí eu peguei e fui, que nem eu te falei, vendi tudo e acreditei que com toda a bagagem que eu tinha, todo o conhecimento, tudo que eu tinha já feito, eu poderia, né, fazer e há quantos anos você está na Itália? 8 anos. 8 anos, cara, que legal, que legal. E conta uma coisa, para a gente poder terminar essa contextualização aí de você. Cara, quais foram, umas duas, assim, mais marcantes, assim, para as suas maiores dificuldades, cara? Vamos dizer assim, tem várias, né? As duas mais, assim, uma era a língua, né? Todo mundo acha que quando tu vai para um país, a língua vai ser fácil, tudo vai te ajudar. Então era uma dificuldade muito grande. Você não falava nada de italiano? Não, o cara acha que fala, né? Que nem inglês, o cara acha que fala inglês, só vai quando... Então, eu cheguei aqui sem falar muito, assim, quase nada do inglês e fui indo, assim, né? Claro, eu não fui direto trabalhar, né? Só a minha sorte que eu tive é essa minha prima, que ela me ajudava, mas ela também trabalhava, então praticamente eu tinha que sair na rua e tentar me comunicar com as pessoas, assim, de qualquer forma, né? Então, às vezes eu levava um bilhete, assim, escrito e ia, né? Para saber o que eu ia comer, eu levava escrito, assim, né? Essa era uma das maiores dificuldades, a língua, assim. Depois a parte do cara ser sozinho, né? Isso também é muito difícil, assim, o cara não ter com quem conversar, né? Imagino. Então, isso também é difícil. E o frio, né? Eu, apesar de ser gaúcho, aqui é muito frio, né? Mas essa foi uma das coisas mais difíceis, assim, que eu acredito, assim, foi difícil, né? A questão da língua, né? E se adaptar à realidade dos caras, né? Sim, e outra cultura também, né? É uma cultura muito diferente da nossa, né? O italiano, ele não é uma pessoa ruim, mas ele te olha sempre com um pouco de desconfiança, assim. Então ele vai te observando. Depois que ele vira teu amigo é uma coisa, mas no início os caras sempre são
vamos dizer assim, preconceituosos, né? Eu sou ainda, isso é uma das coisas assim que eu sofro ainda, é sempre aquela piadinha, brasileiro, não sei o quê, então, mas eu nem É ligo ruim, né? mais, né? Posso É muito ruim dizer, isso. já fui mandado sair de um café porque eu era brasileiro e não sabia falar bem a língua. Nossa, caramba, sério? Aham. Situação. Não, sabe, as coisas acham, o pessoal, quando sente na pele é diferente, né, as coisas assim É. e tal. Tem umas pessoas que carregam a xenofobia com elas, né, cara? Sim, Eu acho que os mais velhos. sim, eu tive pessoas que me perguntassem no Brasil, a gente comia massa, como é que eu me comunicava com a minha mãe, porque não sabia que tinha Nossa, internet. cura. Porque eles têm ideia que eles primeiro eles acham que o cara fala espanhol, né? Não fala Ah, português. sim. Depois Sim. os caras perguntavam como é que a gente como é que era o transporte no Brasil. Daí eu brincava, não, é através de cipós, né? A gente pega um cipó e vai de um lado de uma árvore para outra, assim, e tal. Que Porque senão o loucura. cara fica louco, né? Então vamos lá, vamos ao core aí do nosso tema. Cara, olha só, eu vou te falar como eu vejo o trabalho de um personal trainer. Eu acho que o trabalho de um personal trainer se divide em duas partes. Uhum. A primeira parte é a parte técnica, certo? E a Uhum. segunda parte é a parte de relacionamento. Vamos falar uma parte, depois a gente fala outra. Vamos falar primeiro da parte de relacionamento, certo? Ok, Relacionamento. Então, assim, beleza. aqui no Brasil, pelo que eu vejo ao meu redor, você encontra aí vários tipos de profissionais. Você tem aquele profissional que é mega carismático, mas o cara é muito carismático, o cara é muito simpático, o cara ri, o cara brinca, o cara trata o cliente dele, assim, põe lá em cima, para poder compensar a falta técnica. Pô, mas você está Uhum. generalizando. Não, não estou generalizando. Estou falando o que eu vejo. Se outras pessoas veem diferente, beleza, tá bom. E também vejo o contrário acontecer. Vejo o contrário, é uma pessoa muito técnica e de pouco relacionamento. Como que é aí na Itália essa relação personal-aluno? É. Ou treinador-aluno, É, independente se é personal ou não. vamos dar uma puxada pro lado do brasileiro, assim, né? O brasileiro, ele é muito superior em muitas coisas na Europa, né? Não digo só na Itália, mas na Europa, e pelo que eu vi, assim, em geral, o brasileiro tem muitas coisas que tem para ensinar, assim, para as outras pessoas, né? Então, Sim, sim. aqui na Itália, por exemplo, o cara não é obrigado a ser formado em educação física. Né? Caramba. Em Portugal, na Espanha também não. Eles fazem algum curso, e são 3 dias esse curso, e daí eles fazem de 3 dias e aí ganham esse tipo um CREF, né? Uma carteirinha, aonde eles viram personagens. É tipo os Estados Unidos, você faz aquele curso lá também de personal trainer. Isso, é. E aí os caras, né, vão dar aula, né? Quer dizer, então toda aquela bagagem que os caras perdem, que a gente teve na educação física, de psicologia, de didática, os caras não têm, né? Então os caras acham que é botar o neguinho ali a suar e fazer o clássico bodybuilding, né? De trabalhar ali um músculo, né? E era isso, assim, né? Claro, Aham. tem muita gente boa, né? Pessoal Sim, da sim. Strong First, tudo mais, eu sempre digo que eles ainda estão atrasados em muita coisa, assim, né? Muita Pode coisa. A gente dizer, pode dizer que a B Pro, quando foi para a Itália, fez um diferencial na vida de muita gente lá. vamos lá. Quebrou paradigma, Assim, vai, assim, quebrou paradigma. quebrou um paradigma. A B Pro foi uma das coisas diferentes, assim, né? Que eu fiquei muito feliz em ter participado de todo esse processo de trazer a B Pro aqui, né? E ajudar a desenvolver e tudo, mas
como as pessoas não conseguiram entender ainda, são poucas pessoas que fizeram o curso da BPRO e entenderam como é que funciona o sistema, né? Então, eles só para ainda... contextualizar. Pessoal, não é que a gente está puxando sardinha para eles, não tem nada a ver. É que há uma empresa de treinamento funcional que foi dar curso brasileira, que foi dar curso lá na Itália, tá bom? Só para organizar as ideias. Vai lá, continua. Então, uma das dificuldades é que eles não têm experiência, assim. Então, eles veem o exercício como um exercício. E foram muito poucos que entenderam como é que é montar um sistema de treinamento, o porquê de um sistema de treinamento feito muito bem como o da BPRO, né? Sim, bem organizado. Então, os caras fazem as certificações e as perguntas deles ok, como é que eu uso isso agora, né? Então, eles pegam os exercícios que eles acham mais... É a dificuldade aqui no Brasil também, isso aí. Então, eles pegam os exercícios que eles acharam mais legal e aí vão praticar com os alunos dele. Sim. Então, você pode dizer que da primeira estratégia que tem com o personal correr pelo mundo é a parte de conhecimento técnico. Vamos dizer assim, quando eu estava no Brasil, eu fiz muitos cursos, né? Montagem de treinos de brasileiros e italianos. Já respondo. Já vai chegar nessa parte. Então, vamos falar assim, a parte técnica é fundamental, isso é o diferencial do brasileiro, né? Eu acredito então, que a gente vamos lá, para a gente pontuar aí, porque para a gente ficar no tema. Então, o brasileiro ele tem esse diferencial, que é a faculdade de educação física, e isso aí já dá um bom senso para o cara. Se ele fizer mais uns cursos, beleza, ele vai para a gringa, vai trabalhar lá fora, já com diferencial, que é o conhecimento técnico e o bom senso pedagógico, e coisas assim, de treinar as pessoas. Isso, E depois... Legal. Essa é a parte, assim, da parte técnica. O Brasil deu uma evoluída em muitos outros cursos, assim, que quando eu cheguei aqui, vamos dizer assim, quando eu fui procurar o emprego, né? Eu cheguei aqui e pensava que eu estava num país de primeiro mundo, entendeu? E eu estava vindo de um país de terceiro mundo. E aí, né, eu fui ver como é que eram as realidades da academia e falei, pô, os caras sabem, mas eles sabem só disso, só daquilo, e eles não sabem o todo, né? Depois, se tu quiser, eu conto toda a história de como é que eu consegui trabalho e tudo, né? Então, mas as pessoas faziam isso, assim, né? Eles eram muito bons no kettlebell, na musculação, e acabou, entendeu? Então, eles sabiam só ensinar isso, não sabiam ensinar o tudo, assim. Sim. E o relacionamento, foi a pergunta que eu fiz. Como que é o relacionamento? Personal, professor, aluno. O italiano. Ok. Cara, e faz depois uma conexão Brasil e Itália. Bom, o brasileiro, eu sempre digo que eu sinto muita falta, né? Porque a gente tem uma coisa que chama contato humano, né? Então aqui as pessoas não te abraçam, assim, entendeu? O brasileiro já chega e aí, pô, dá um abraço, que legal. É verdade. Isso é muito diferente, né? Então até o cara se acostumar e tal. Então isso já é um diferencial. Né? Isso é um diferencial. A parte de... Eles são muito na deles, eles não enchem o teu saco, eles ficam na deles, assim... Né? Não são que nem o brasileiro, assim, que buscam mais, né? A mais contato, assim. Então, eu dou esse conselho aqui, que foi o conselho que eu recebi quando eu comecei a trabalhar em 1999, numa academia. O cara me disse assim, o professor de educação física que não sorri, morre pobre. Nossa! Tá válido até hoje. Tá válido até hoje. Então, quer dizer, isso aí foi uma das coisas que nós brasileiros temos muita capacidade, assim, né? Foi um dos diferenciais, assim. E o italiano, como que ele trata, o italiano em si, como ele trata os clientes dele? Cara, eles estão por exemplo, na academia onde eu tô, assim, os caras estão em 1980 ainda, né? Sério?
Os caras ainda estão parados no tempo, ensinando um exercício sem um porquê, que nem o colega ali perguntou, né? Montagem de treinos e tal, de brasileiros. Muda. Cara, nós temos uma sequência, né? Nós conseguimos elaborar os treinos. Então, no Brasil, né, tem muitos cursos de formação que os caras conseguem mudar os treinos e tal, montar treinos. Aqui ainda os caras estão parados, né, no tempo, assim. Então, os caras ainda contam a série. Como que os seus clientes enxergam você? Tem um brasileiro atendendo os italianos, que são pessoas com uma cultura completamente diferente da sua. Bom, vamos dizer assim, no início, né, quando eu comecei lá ontem, né, dia 16, fez 8 anos que eu comecei a trabalhar numa academia, né? Tá. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo, assim, né? Eu bati várias vezes, né, nas academias para pedir emprego, e aí os caras me diziam assim, bem assim, ah, não, tu não serve para trabalhar aqui porque tu não fala bem o italiano. Eu falei, beleza, não tem problema, eu só queria uma oportunidade, né? E até que um dia eu fui indo, e eu tenho uma coisa que eu faço todos os anos, eu escrevo, cada final de ano eu escrevo tudo que eu quero realizar no outro ano. Né? Tá. E aí eu tinha escrito no papel que em janeiro eu ia conseguir emprego numa academia. Aí, que eu ia conseguir emprego, que eu queria trabalhar numa academia. E aí eu fui numa academia pra ir treinar, porque eu não aguentava mais, não é só andar de bicicleta, né? Porque aqui o cara vai só de bicicleta. E aí, cara, eu fui nessa academia, e aí cheguei lá e tal, e aí foi muito engraçado, os caras não tinham nem a catraca. Fui entrando, assim, ninguém me parou, nada, assim, eu fui entrando, assim, fui olhando e tal. E eu queria saber se eles tinham alguma coisa de funcional, né? Pô, tô no país de primeiro mundo, né? E cara, aí cheguei lá, quando eu tava indo embora, assim, que eu fiz um tour pela academia, a mulher me parou da recepção e falou, gostaria de informação? Eu falei, sim, claro, né? Eu gostaria de saber de informações sobre o treinamento funcional. Aí ela perguntou, de onde é que tu é? Eu falei, sou do Brasil. Porque fica muito claro, né? Quando eu falo, por mais que hoje, todos esses anos, eu fale, eu ainda tenho um sotaque brasileiro, né? Sim, sim. Você parece um indiano russo falando inglês. Isso, E aí ela me parou, e eu falei, não, queria saber, me chamo Michelangelo, e queria saber. Ela assim, por acaso tu não mandou um currículo pra cá? Eu falei, sim, mandei. E aí, cara, ela pegou assim debaixo da mesa, assim, do balcão, e botou o currículo assim com o meu nome, dizendo que ia me chamar. Aí eu falei, pô, tô aqui já, né? Vamos lá. Vamos embora trabalhar. Eu tô te contando essa história para responder aquela pergunta de como é que os caras me veem, né? Sim. E aí eu comecei, daí ela chegou e disse assim, então tá, eu vou te dar 4 horas e tu vem aqui, eu vou botar a gente e tu vai dar a ginástica funcional. Aí ginástica funcional, peraí, desculpa, eu não tô entendendo, eu falava muito pouco ainda italiano. E aí ela falou, não, aqui funciona assim, tu vai ter aula 7, daí tu sai, porque tem aula de bicicleta, né, de spinning, e depois tu volta. Porque era dentro de uma sala de spinning, onde eu tinha um TRX, um TRX, e kettlebells de 4 a 16 quilos. Sim. E elástico. E aí eu falei, beleza. Mas é uma aula muito forte, tu vai ver. Aí eu falei, vamos fazer uma coisa. Vamos pegar 70% das pessoas que estão sentadas em casa, né? E vamos fazer elas fazer atividade física, né? Por que eu vou trabalhar já com 30% das pessoas que são já ativas, né? Aí eu consegui convencer ela, e aí ela começou a me botar gente, assim, né?
dentro, assim, e eu comecei a fazer a estratégia que eu aprendi com meu pai, né? Meu pai tem uma loja de instrumentos musicais, e aí, por um período, eu trabalhei com ele e a gente tinha um objetivo, né? Que era matar um leão por dia. Ou senão Ou o seja, leão você te teve uma matava. proatividade ali, né? Eu precisava só de uma oportunidade, né? Então eu falei, vamos lá. Aham. E aí comecei a pegar só aqueles casos assim que ninguém queria, né? Só caso horrível, assim, né? Mas, cara, fui indo, fui trabalhando, fui fazendo as coisas, fui mostrando o trabalho, Sim, né? sim. E aí fui tendo resposta, né? Mas é óbvio, os caras sempre, até hoje, assim, né? Quando as pessoas não me conhecem, assim, elas veem eu falando, assim, veem que eu sou brasileiro e ficam meio assim. Aí eu vou lá, faço uma aula, né? Experimental com eles e tal, e eles veem a diferença. Aí eles ficam assim e tal, aí eles perguntam para os outros clientes, né, como é que funciona, daí os outros clientes dizem, já estou há anos com ele, nunca mais deixo de fazer aula com ele. Então, quer dizer, Então, ou seja, hoje... eles gostam disso que você faz com eles, assim, da maneira como você os trata, que é diferente de como os italianos se Isso, tratam. é o diferencial, né, a parte de saber o que tu vai vender para o cliente também, né? Porque eu acredito que esse é o diferencial, né? Os italianos aqui, eles vão ali, pegam uma ficha e tu vai fazer esse circuitinho e acabou. Tu vai melhorando os pesos, né? E o É, diferencial até... porque assim, porque aqui no Brasil, cara, eu acho uma coisa que eu acho que é muito legal, é que assim, 90% dos ou mais personal trainers são super simpáticos. isso ajuda. São super simpáticos. Eles são pessoas que riem para o cliente, conversam com o cliente. Muitos são meio que um psicólogo de cliente, né? Alguns clientes se abrem, contam suas histórias. E, cara, isso é muito legal, porque você é ser humano e é ser humano lidando com um ser humano, saca? Então, Uhum. isso é muito bonito, é muito legal. Puta, é bacana. Só que você tem que ter o controle, né, para poder não ficar só nisso e entrar com o treino e dar resultado para poder entregar o Não. produto para a patroa, né? Vamos dizer assim, que eu posso dizer que treinamento funcional na Itália começou, né, quando eu cheguei aqui, porque antes eles não falavam em treinamento funcional, assim, desse sistema, assim, que nem é o da B-Pro, depois agora chegou a Perform Better, chegou a Exus nos últimos anos, né, aqui. Sim. Então, posso dizer que, assim, a B-Pro me ajudou muito, né? Que nem tu falou, não tô querendo fazer uma propaganda do Thiago e do Marcelo e de toda a Não, equipe sim, da sim. B-Pro, mas eu Mas tenho que também levou o agradecer a que os caras tão eles. bons, né? Eu tenho que agradecer a eles porque usando o sistema, as pessoas entendiam que eles não tinham algo novo, mas que eles melhoravam, né? Eles melhoravam, assim, poxa, ele me troca e aí eu tô vendo que tem uma sequência e aí eu tô indo. E depois eu fui melhorando a minha parte técnica, né? Eu aproveitei, fui fazer cursos da Strong First, fiz um curso que eu acho fantástico, que eu acredito que se tiver no Brasil, se vocês tiverem a capacidade de ir para fora do Brasil fazer, se chama Original Strength. É um curso fantástico, olha, eu posso dizer que eu ajudei muita gente a se movimentar através desse curso do Original Strength. Cara, só pra galera se situar aí, o OS, né? O Original Strength é uma proposta de reset. Os caras têm uma ideia meio que de reset no corpo da pessoa. Então, através de muito movimento no chão, diferente, mas ele não tem nada a ver com Flow Fit ou Não, da Flow, nada. tem nada a ver com isso. É outra proposta, outra ideia. E, e eles vêm com uma proposta mesmo de resetar. Sabe onde eu aprendi, onde eu conheci o Original Strength? E um curso que eu e o Washington, foi onde a gente se conheceu, lá em Lá em Porto São Alegre. Paulo. Foi em Porto Alegre ou foi em São Paulo? Porto Alegre. Porto Alegre. Não, então, não é GFM. Gui Figueiredo. Não, cara, não é GFM também. Ele é muito GFM eu diferente, também cara. uso.
Eu também Então, mas uso o que você tá GFM, falando, mas não é. se o Original String é tipo... Não, cara, entra no Instagram dos caras, você vai ver, é muito diferente, Gui. É É. muito diferente a ideia dos caras. Os Eu caras têm um conheci em sistema mesmo. 2015, no curso É. da B-Pro. No curso da Uhum. B-Pro que eles fizeram, eles fizeram só 1 ou 2 cursos de treinamento avançado, prático, quando o Mike estava lá na época, que acho que é dele o Uhum. curso, se eu não me engano, não sei. Mas assim, foi muito legal o curso, foi sensacional, porque para o momento foi assim, os caras estavam falando de treinamento de força no momento onde estava começando o treinamento de força, sabe? De verdade. Ah, isso, Agora, é. assim, o Leonardo perguntou aqui assim, então existe um público, cadê? Existe um Cadê? bom público de clientes Um para cliente para... personal. Isso, responde aí para ele, cara. Ô, Leonardo, existe cliente em qualquer lugar do mundo, entendeu? Se tu tá pronto para vender as coisas para esse cliente, cara. Entendeu? Eu tenho clientes que estão comigo há 8 anos e eles já fizeram todas as fases da B-Pro e eu já refiz, já estou refazendo. Os caras já foram para treinamento de força, tive que Sim. estudar, tive que fazer o Plan Strong. Eu tendo que sempre reinventar alguma coisa, mas os caras não me largam, entendeu? Então, Legal. cara, tem cliente, eu acredito que tem que sair um pouco, né? Eu faço uma crítica a nós professores no bom sentido de sair um pouco da área só de treinamento, da parte da De ser um educação física. tecnicista, né? Só tecnicista, o cara que, meu... É, isso, vai fazer outras coisas, vai praticar, vai experimentar. Eu fiz, que nem eu estava te falando outra vez, eu dei aula, fui participar de cursos de educação experiencial, né, que são aqueles práticas, onde tu bota equipes de várias empresas, né, Tem tem que nada a ver com agradecer. educação física, cara. Física, eu Nada. trabalhava meio com jeito com os psicólogos, né? Fui fazer coisa diferente, trabalhei em hotel para tentar entender como é que os caras organizavam um hotel, como é que era o checklist, tudo. Trabalhei dentro de cursos de PNL para tentar entender como é que funcionava. Fui fazer tudo que ninguém faz da nossa área, eu fui fazer para tentar entender como é que funcionava, né? Então, estudar assuntos fora da área também pode se categorizar como uma das estratégias, né? Uma das estratégias. Você sabe que, assim, Sim. eu tenho clientes que treinam comigo há 8 anos, 9 anos, 10 anos, que é o tempo que eu tenho meio na área aí, né? Pô, 10 anos um pouquinho mais. E assim, cara, vou te falar um negócio. Velho, eu acho que o fato de você conversar coisas com eles, não necessariamente assim, por exemplo, você tem um aluno advogado, você não vai ficar falando de casos com ele, mas você pode falar sobre assuntos que vai agregar para ele. Por exemplo, eu tive que aprender de você está vinho. falando, por exemplo, você vai falar do assunto do jornal, que matou, que estuprou, que violentou, que roubou. Não. Não, isso ele já vê. O que eu estou falando é sobre uma palestra que você assistiu, sobre um livro que você leu, sobre um vídeo que você assistiu, sobre um documentário sobre a floresta amazônica. Cara, isso você está fazendo um bem para a pessoa até, porque Sim. você está trazendo um novo assunto e está colocando informação nessa pessoa que ela não teve como ir buscar, e você está trazendo. Isso dentro do relacionamento cliente-treinador é uma coisa enriquecedora. E a pessoa se sente bem com você, que fala, poxa, toda vez que eu estou com o meu personal, sempre ele me traz uma coisa nova. Sempre eu estou aprendendo com ele. Pô, o cara sempre traz um assunto legal. Sabe coisa assim? Eu vejo que isso aí enriquece as pessoas. É muito bom. Eu posso dizer assim, A gente vai responder a pergunta do Leandro e já vai falar sobre não, isso do Leandro, aí. acho que eu já respondi, né? Não, ele mandou uma outra pergunta técnica. A gente já vai falar da parte técnica. Ok. Tá. O que eu ia falar? Agora eu me esqueci. Você está falando do relacionamento. Do relacionamento. Informações que saem fora também do mundo dele. Sim, sair fora, fazer outros cursos, né? Tipo, aprender outras coisas.
aprender a se comunicar com as pessoas, isso é importante também, né? Porque que nem nesse curso de venda de carros que eu fiz, eu acho muito engraçado, porque o cara estava explicando que quando a pessoa vem caminhando, tu já vê, se ele está caminhando com a mãe, tu não tem que explicar pro moleque o que ele vai fazer, tu vai vender o carro para a mãe, porque é a mãe que tem o dinheiro, né? Sim. Então, fazer outros cursos, aprender outras coisas, porque às vezes os teus clientes vão te perguntar coisas que são diferentes, né, do que tu imagina. Aprender a escutar o cliente é uma coisa muito importante. Tu não é obrigado, ele não é obrigado a fazer o que tu quer, mas tu pode dizer para ele fazer de uma outra forma. Eu tenho muitos clientes que chegam, pô, o cara cansadão e ele não tô afim de fazer o treino hoje. Não faz, vem aqui. Vamos fazer uma outra coisa. Aí ele acaba o treino e fez tudo que tu tinha que fazer, que tu propôs dentro do teu treinamento, mas ele nem percebeu. Entendeu? Sim. Então esse é o nosso papel como formador, né? Eu acredito que a nossa profissão é uma das que tem muita influência hoje. A gente nunca vai deixar de trabalhar, porque as pessoas estão cada vez mais sedentárias. Sim. E manter esse bom relacionamento e usar recursos dentro do relacionamento com o cliente faz toda a diferença. Bom, vamos lá falar da parte técnica agora, pelo nosso tempo, né? Vamos lá. Primeira coisa da parte técnica, falando aí do core business e das estratégias para ser um personal trainer no mundo. Cara, eu vejo assim, cursos. Legal fazer vários cursos, sempre fortalece, sempre faz com que o profissional realmente dê uma evoluída. E, assim, pegando a primeira pergunta lá do Leonardo, deixa eu ver aqui. Leandro, desculpa, do Leandro. Quando você estrutura o treino dos profissionais aí, eu imagino que deve ter Gui Figueiredo. Não, antes, aí depois é do Gui Figueiredo. Ok. Quando você estrutura o programa do treino da galera, aí você, obviamente, você cria um drive, né? Da onde você vai partir, tipo um Waze, da onde você vai partir, certo? Aqui no Brasil, normalmente a gente faz um FMS, ou pega a sua experiência e usa tudo e faz uma avaliação de movimento. Claro que não é uma regra, né? Para poder dar um drive ali para o treino, começar o treino, da onde você vai começar o treino. Por exemplo, eu peguei uma aluna nova e eu peguei ela tem um pé cavo. Cara, vou ser sincero, eu nunca tinha pego um pé cavo na minha vida. Você já pegou pessoa com pé cavo? Já. Eu nunca peguei, cara. Pé chato, sempre peguei pé chato. Então, assim, já me tirou da zona de conforto, já tá procurando material para ler, sabe? É uma coisa maluca. Então, assim, esse é um momento que você incorpora o técnico, o especialista naquele assunto, você tem que, mergulhar e tudo mais. E aí você monta os programas de treino com base nisso. Aí, pegando a pergunta do Leandro, como que é a organização dos programas de treino aí na Itália para os seus clientes? Bom, eu uso todo o sistema da BPRO, né? E, claro, eu já vou responder a do Gui ali, né? Eu fiz muitas certificações da Stroke First e respondendo essa pergunta do pecado, tem a de Bodyweight, né? A certificação da Bodyweight, que os caras dão umas caminhadas e junto com o OS e junto com o GFM, o Gram Force Method, os caras te ensinam a caminhar e fazer todas as ativações do pé. Isso já ajuda muito, né? Então, eu uso todo bem o sistema, bem igualzinho como eu aprendi, né? Uso. A única coisa que eu faço é, quando o meu cliente tem muito problema, muita dor, ele vai para a fase 0, vamos dizer assim, né? Ele vai lá para o OS. Então, eu faço... Como diz o Washington, tipo, quando o cara tá no soro. No soro, Aí eu vou lá e ensino ele a respirar, porque às vezes o cara tem uma dorzinha no ombro, o cara não sabe respirar, né? Ou é muito fumante e tal. Então eu boto o cara para respirar, ele vai se movimentando, né? E aí até ele passa da fase 0 e vai usando até a sequência, onde ele vai usar, se ele quiser, vai usar o barbell, vai usar o kettlebell, se não torna de novo para as fases. E aí
ele vai indo, né? Legal, muito legal. Agora sim, respondendo aqui a pergunta do Gui. Sei que você tem muitos certificados da Strong First. Tudo isso é aplicável em seus clientes. Desde Strong First, deve ser do Kettlebell, né? Barbell, tudo mais. Cara, eu vou começar comigo antes de passar para ele. Uhum. Olha só, eu sempre converso com o Washington. O Washington é um cara que sempre está conectado comigo. E assim, eu acho que todos os cursos são válidos. Todos. Assim, mas todos mesmo. Sem exceção. Estou falando de parte técnica, tá? Uhum. Só que é o seguinte, se você não consegue responder o 5W, fica difícil. Fica difícil. Porque, por exemplo, você manja muito de treinamento com kettlebell. Muito, vamos pegar esse exemplo. Mas muito, você é um cara muito forte, você tem aquele beast, né? Como é que chama? É o Bistamer. Você tem esse título aí. Você empurrou 48 quilos para cima. Você é um monstro, certo? Beleza. O seu cliente do dia a dia, pai, mãe de família, não vai empurrar nem 20 quilos. Perfeito. Nem 20. Você pega uma mulher para ela empurrar 12. É um trabalho assim, cara, puta trabalho. Com qualidade para empurrar realmente e para trazer o peso. Então, assim, eu acho que se você tiver um bom senso, que foi que você falou que é nosso diferencial para os europeus, você consegue usar tudo que você tem na sua mão, só que pensando naquela ideia de dashboard. Tá aqui o dashboard, ele é variável, então você pode pegar um pouquinho, dar um pouquinho daqui, um pouquinho de Strong First, um pouquinho de um outro curso aqui, um pouquinho do outro curso ali, você vai pegando um pouquinho, e consegue fazer um bolinho delicioso. Isso aí. É isso aí. Agora é a sua vez. Manda aí a pergunta dele. Eu respondendo a pergunta do Gui ali, cara, é isso aí, entendeu? Eu acredito que tu tem que saber muito, entendeu? Mas tu tem que fazer muita experiência, né? E a gente tem os clientes que são as nossas cobaias para isso, então. E eles acreditam em ti. Então, se tu errar uma vez, ele vai voltar na segunda vez, ele vai porque ele acredita, tu tá ali para ajudar ele. Então, faz bastante certificações, aprende, mas aprende aonde colocar isso, né? Esse é o mais importante. Aonde é que eu vou introduzir? Porque às vezes uma senhora, para ela, uma barra não é importante. Ela não gosta de trabalhar com uma barra, né, com peso. Mas se ela pegar um kettlebell e fazer o mesmo padrão de movimento, e tu tá ajudando ela. Então é isso, né? Diferencial, vamos dizer assim, é importante. E eu aplico muita coisa da Strong First, acredito muito na escola, né? Uma escola que é muito diferencial, tem muita coisa para ensinar, são pessoas que estudam muito, assim, né? Sou amigo pessoal do Fábio, né? Essa pergunta que você fez, o Gui, essa pergunta que você fez, é baseado na sua experiência que você quer fazer um curso, cara, dos caras e não sabe como encaixar? Como é que é? Depois responde aí pra gente. Ó, chegou umas perguntas novas aqui, vamos ver, peraí. Cadê o Mike? O Mike perguntou aqui, ó. Michelangelo, sabendo que... eu queria falar uma coisa, só para fechar esse negócio aí que você falou, que uma vez no curso com o Mike, ele falou assim... Como é que ele falou? Eu aprendi muito com o Mike. Ele é fera demais. Assim, nada você exclui, tudo você soma. Tudo que você treinou, que você aprendeu, que você aplicou, você soma. E isso aí eu nunca esqueci, cara, porque essa somatória faz muita diferença para nós profissionais. Mas vamos lá, ó, Michelangelo, sabendo que através do tempo é adquirido experiências baseadas nas experiências passadas. Com isso em mente, nesse processo, desde a tua chegada na Itália, o que tu faria diferente? Nada. Não faria nada de diferente, cara. Porque Legal. tudo que aconteceu, teve que acontecer, entendeu? Às vezes a gente acha que uma coisa é ruim e essa coisa só tá te tirando daquela tua zoninha de conforto, que tu tá sentado ali,
para te ir lá e fazer mais experiência, aprender, criar calo e parar de reclamar. Eu, quando eu cheguei aqui na Itália, eu tive uma ideia de dizer assim, ó, eu não vou reclamar nada na minha vida. Vou parar de reclamar. E não reclamava. E não Olha sei, aqui, a vida ó. ficou fácil, ó. A Suzana perguntou: qual cidade que você mora na Itália? Você acha que tem mais área nas grandes cidades como Milão, área de trabalho, É, na Milão, Roma ou nas pequenas cidades também? eu moro numa cidade chamada Bassano del Grappa, que é no Vêneto, no norte da Itália, né? Vamos dizer assim, é uma das regiões mais ricas da Itália. A vantagem é que se tu é uma cidade pequena, né? São 60 mil pessoas, mais ou menos, né? Então, se tu fizer uma merda, tu fez uma merda e tá fudido. Mas se tu trabalhar direitinho, as pessoas... Eu acho um termo que se chama passaparola, né? Que tem aqui na Itália, que é o boca... que é passa-palavra, né? Boca a boca, né? Boca a boca, Então, legal. então, isso te ajuda muito, se tu trabalhar direito, assim, né? A conseguir trabalho, tudo. É claro, as grandes cidades te dão muito mais oportunidades, o custo de vida são muito mais altos, né? Tu vai Nas ganhar grandes cidades. mais, tu vai ganhar mais como personal trainer, mas tu vai ter uma vida muito mais corrida, vai ter que, às vezes, dividir apartamento com outras pessoas. É igual no Brasil, né? Entendeu? Então não muda muito, né? Mas eu, se dou um conselho, eu aconselho as pessoas a ir para pequenas cidades e se organizarem bem antes, né? Então fica aí o conselho, Suzana. É. Agora, o Rafa, ele está falando assim, ó, mesmo com o inverno europeu, tu consegue manter uma receita? Os alunos não fogem no inverno? Ao E aí, a galera corre no frio? Rafa. Ao contrário, o problema aqui é no verão, né? O pessoal acha que 30 graus é muito quente. Então, como o pessoal, às vezes, eles vivem muito tempo dentro dos lugares, porque é muito frio, no verão, quando começa a esquentar, eles gostam de fazer atividades ao ar livre, né? Então, mesmo que a academia tenha uma estrutura, com ar-condicionado, tudo, o pessoal para. E tem um problema nas pequenas cidades, que as pessoas são mais ou menos com as escolas, né? Então, as famílias, né? Por exemplo, o meu maior volume de trabalho é durante a manhã. Então, as mães, né, que não trabalham, elas têm os filhos na escola. Daí acabou a escola, que deve ser metade de junho ali, julho, agosto, cai muito o meu movimento, né? Então é o contrário. Então eu começo a trabalhar Sério? aqui. Então, a galera gosta de treinar no inverno e não treina no verão? No inverno. Que barato, cara! Esse agora é um período que eu trabalho bastante até abril, maio, e aí começa a ir caindo, assim, né? Aí o cara tem que começar a agarrar o cliente. Aí você tem que fazer um caixa para uns 3, 4 meses, mesmo porque em julho e agosto também tem negócio de férias, negócio assim. Não, as férias das empresas são em agosto, né? Metade de agosto. É off mesmo. Né? É off. Eu não trabalho, eu tive que eu nem vou trabalhar porque não tem porquê, né? Sim, sim. Caramba, que legal, cara. Olha aqui, ó. O Gui, ele é lá da casa de Odin, cara. Onde o Daniel trabalhava lá em Londrina, treinava, não sei. Legal, cara, muito legal. Manda um beijo lá pro Matheus e pro Pedro lá. o Zuud. Legal. Saudade desse cara aí. Tá finalizando a nossa live aqui pelo tempo. Então, assim, cara, eu acho que para resumir aqui a nossa live, eu acho que eu anotei aqui 8, você pode até completar depois, estratégias para você ser um personal em qualquer lugar do mundo. Primeira delas, você tem que saber falar a letra, né? Saber falar a língua do lugar, né? Saber falar a língua. Você vai para os Estados Unidos, manjar um pouco de inglês, vai para a Europa, dependendo do país, falar o espanhol, ou o alemão, ou
o Até em francês ou o Portugal, o cara italiano. tem que saber falar português de Portugal, né? É verdade, é verdade. Primeira coisa, acho que é isso. Segunda coisa, acho que é saber se relacionar com as pessoas, né? É Isso uma acho que é coisa o bem fundamental. interessante, saber se relacionar, saber conversar, saber começar uma conversa ali que vai despertar interesse daquela pessoa em você. E não você pensar, Isso aí. ela tem que ter interesse em mim, porque tem que ter, acabou. Não, tem que despertar isso nela, né? Outra coisa é a proatividade, né? Que você falou. A tua proatividade foi sensacional, que foi o que te colocou nos melhores cenários. Que é o que você faz diferencial dos outros personagens aí, certo? Eu sempre não ter medo de falar a verdade para o cliente, entendeu? Isso eu acho que foi um dos fatores, assim, que até hoje uma cliente que voltou, né? E ela tava parada dela, voltou e ela me falou assim, é porque tu sempre me falou a verdade. E eu fui treinar em outro lugar, os caras estavam tentando me convencer de uma coisa que eu não queria. Então, eu sempre não ter medo de dizer não para o cliente, é uma das coisas que eu acho muito importante, né? Dizer para o cliente, olha, não, cara, não é assim, eu não vou te vender uma coisa que é para ti, né? Porque tu quer, eu vou te vender o que tu precisa. Se tu vai no médico, ele te dá o medicamento que tu precisa, não o que tu quer. Exatamente. Né? Então, isso outra valoriza coisa. a nossa profissão, né? Sim, sem dúvida. Outra coisa, técnica, ter conhecimento técnico. Querendo ou não, é um dos fatores principal, né? É o core business do personal trainer. Ele ser técnico, dominar, né? Como a gente diz, manjar do assunto. Né? Acho que é uma das estratégias. E dentro disso, falta 30 segundos. Dentro disso, o cara tem que ter uma didática para poder entregar isso para as pessoas com qualidade. Outra estratégia